Bom dia, vamos falar hoje, então, a respeito de como é que funciona a dilatação térmica. Então, veja bem, a dilatação térmica, ela tem que ser tratada, então, de duas maneiras, que são, na realidade, três. Porque, veja bem, nós temos a dilatação térmica dos sólidos. A dilatação térmica dos sólidos, ela é tratada, então, de três maneiras diferentes. Então, eu tenho uma dilatação linear, que é quando eu tenho apenas o comprimento que é relevante. Eu tenho a dilatação superficial. Na dilatação superficial, quem é relevante é a área. Aí eu tenho a dilatação volumétrica, né? Que é lógico, né? Acho que aqui é óbvio que quem é relevante aqui é o volume. O relevante aqui é o volume. Ora, mas eu tenho também a dilatação dos fluidos. Veja bem, quem é fluido? Fluido são os gases, né, vapores e os líquidos. Ou seja, fluido é tudo aquilo que tem como característica o escoamento. Ora, quando a gente trata dos fluidos, né, não faz sentido você lidar com comprimento e área de um fluido. Não interessa isso para nós. Aqui, então, a gente vai ter apenas a dilatação volumétrica. É importante aqui, então, que a gente lide, né, com o que é a dilatação. A dilatação é uma variação, a dilatação é uma variação dimensional. Essa variação dimensional, variação da dimensão, vai depender da dimensão inicial, vai depender do coeficiente de dilatação e vai depender da variação da temperatura. Importante aqui é o dito coeficiente de dilatação. Então, o coeficiente de dilatação, ele vai seguir as mesmas regras, né, da dilatação. Ou seja, eu tenho um coeficiente de dilatação linear, que é alfa, né? Esse alfa aqui, eu acho numa tabela. Essa tabela que vocês têm na apostila, que nós vamos ver daqui a pouco. Ora, a dilatação superficial, ela vai ser beta. Quem é beta? Beta não tem tabela, mas eu sei que beta vai ser igual a 2 alfa. A mesma coisa, né, nós lidamos com o coeficiente de dilatação volumétrica, gama. Veja bem, gama para os sólidos não tem tabela, mas eu sei que é volume 3 dimensões, então é 3 vezes alfa, né? Então, é dessa forma aqui que nós entendemos a dilatação volumétrica. Vamos fazer, então, agora alguns exercícios para que a gente possa, então, fixar bem esse conteúdo aqui.
Iniciamos, então, aqui com o exercício número 4, que está na página 20. Número 4, que está na página 20. Então, veja bem, nós temos, então, essa situação assim. Então, eu tenho uma fenda, e essa largura da fenda, 2,002 centímetros. Né? E eu tenho aqui, então, uma barra de vedação. Essa barra de vedação, ela tem 2 centímetros. Né? Então, a barra de vedação tem 2 centímetros. Está aqui. Isso aqui que vai acontecer. Então, veja bem. Se você considera que, quando existe uma dilatação, essa aqui vai aumentar de tamanho até preencher totalmente. Até preencher totalmente isso aqui. Então, eu quero saber quanto que vai ser a dita cuja, né, da dilatação. Então, a variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação. Nesse caso aqui é coeficiente de dilatação linear e a variação da temperatura considerada. Então, veja bem, ele tem 2 centímetros. Ele vai passar para 2,002. Então, a variação disso aqui vai ser o preenchimento desse espaço. Então, vai ser 2,002 menos 2. Comprimento inicial, 2, vezes coeficiente de dilatação, que eu não sei quanto é, vezes a variação da temperatura. Então, veja bem, a temperatura de 30 vai até 130. Portanto, a variação da temperatura é 100. Então, o que ocorre? Gente, aqui ó, é sempre interessante a gente lidar com as potências de 10. Tá? Sempre lidar com a potência de 10. Olha aqui, ó, 2,002 menos 2. Isso aqui dá 0,002. 2 vezes 100, 200 vezes o coeficiente. Vamos colocar isso nas potências de 10. Isso aqui é 2 vezes 10 a menos 3, que é igual a 200. Quem é 200? 2 vezes 10 no quadrado, vezes alfa. Então, aqui, ó, corta esse com esse. Esse aqui passa para cá, então eu tenho 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2 é igual a alfa. Portanto, alfa vai ser igual a 2 vezes 10 a... 2 não, é só o 10 a menos 5. Então aqui, ó, vai ser 10 elevado a menos 5. Né? 10 elevado a menos 5. Então, isso aqui vai dar para nós, então, lá a letra C. Tá lá? Então, assim nós lidamos com a dilatação
linear. Tá? Passamos, então, agora a analisar a dilatação superficial. Então, vejamos agora o exercício número 3, que está na página 23. Exercício 3, que está na página 23. Então, ali o que diz? Um anel de prata apresenta uma área interna de 4 centímetros quadrados a 15 graus Celsius. Determine a dilatação superficial dessa área quando o anel for aquecido a 115 graus Celsius. Ora, dado coeficiente de dilatação linear da prata. Isso significa, né, que nós temos que utilizar aquela relação. Então, né, ele está pedindo a dilatação. Então, está pedindo a variação da área, dilatação superficial, que vai depender da área inicial, que vai depender do coeficiente de dilatação superficial e da variação da temperatura. Muito bem. Aqui, ó, lembrando aquilo que nós vimos então anteriormente, né? Beta igual a 2 vezes alfa. Né? Então, o alfa é tabelado, o beta não. Então, a variação da área vai ser igual a área inicial a zero, 4 centímetros quadrados. Então, 4 centímetros quadrados. Vezes beta. Beta eu não tenho. Beta é 2 vezes alfa. Então, vai ser 2 vezes alfa. Alfa foi dado 19 vezes 10 elevado a menos 6. Vezes variação da temperatura. Então, inicialmente 15, passou para 115, portanto, essa variação é igual a 100. Portanto, variação da área vai ser igual a... É importante, né, que a gente, nessa colocação aqui, a gente faça primeiro todas as colocações aqui dos algarismos significativos e depois a gente lida com as potências de 10. Então, eu tenho 4 vezes 2 vezes 19. Isso aqui vai dar 152 vezes 10 elevado a... Ó, aqui, ó, 10 a menos 6. Aqui é 10 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 4. O que acontece? Isso aqui, né? Então, isso, centímetros quadrados. Gente, essa aqui é uma maneira de você dar a resposta. Está errado? Não, não está errado. Mas o que acontece? Acontece que nós temos que colocar isso aqui, né, sempre que possível, em notação científica. Para fazer a notação científica, então a gente coloca a vírgula aqui, né, e nós vamos obter aqui um valor, então, de 1,52 vezes. Aqui, ó, o que eu fiz aqui? Eu dividi por 100. Aqui eu vou multiplicar por 100. Então, vezes 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados. Qualquer uma das duas respostas nos satisfaz.
As duas estão corretas. Essa aqui, né, quando você usa o 152, não é notação científica, né? Então, aqui na notação científica, mas qualquer um dos dois serve. A apostila nos dá essa resposta aqui na dita coisa da notação científica. Tá lá? Vamos ver então como é que nós lidamos agora com a dilatação volumétrica. Tá? Vamos ver um exercício para que a gente fixe, então, a dilatação volumétrica. Então, o exercício é o exercício 1, que está na página 25. Então, ali diz assim: um recipiente tal de ferro com 1000 centímetros cúbicos de volume é aquecido de 20 a 120 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica, veja, nesse caso, ele já deu o coeficiente de dilatação volumétrica, direto, não há necessidade de você fazer. Então, ele quer saber, né, o volume final. Então, ora, o volume final vai ser o volume inicial, V0, mais a variação do volume ΔV. Então, o volume vai ser igual a volume inicial. Volume inicial, 1000. Mais a variação do volume. E é isso que nós vamos ver agora. Então, a variação do volume depende do volume inicial, depende do coeficiente de dilatação volumétrica e depende da variação da temperatura ΔT. Portanto, a variação do volume vai ser igual a volume inicial, 1000, coeficiente de dilatação volumétrico, que já foi dado, né? 39 vezes 10 a menos 6, vezes variação da temperatura de 20 até 120, a variação foi 100. Então, a variação do volume vai ser igual. É melhor sempre a gente lidar aqui, né, com as potências de 10. Então, aqui, 1000, 10 na terceira, 39, 10 a menos 6, 100. 100 é 10 elevado ao quadrado. Então, a nossa variação do volume vai ser igual a 39 vezes 3 menos 6 dá menos 3, menos 3 mais 2, menos 1. Então, 10 a menos 1. Ora, multiplicar por 10 a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10. Portanto, ΔV é igual a 3,9 centímetros cúbicos. Então, quem é o ΔV? 3,9. Portanto, o volume final vai ser 1003,9 centímetros cúbicos. Então, dessa maneira aqui, então, que a gente lida com essa dita coisa da dilatação volumétrica. Ora, quando a gente lida, então, com os fluidos, mais especificamente com os líquidos, então, como é que isso funciona? Então, vamos ver
como é que isso funciona. Então, veja bem, lidando com o exercício 2, que está na página 29. O exercício número 2, que está na página 29. Então, diz ali, um recipiente de vidro, ele dá o coeficiente de dilatação volumétrica de 300 centímetros cúbicos de volume, está completamente cheio de um determinado líquido. O conjunto é aquecido até atingir uma variação de 200 graus Celsius. Então, no item A, pede que seja dado, então, a dilatação do recipiente. Portanto, dilatação volumétrica, né? ΔV, que depende de V0, que depende do coeficiente de dilatação volumétrica e da variação da temperatura ΔT. Então, ΔV para o recipiente vai ser volume inicial 300 vezes coeficiente de dilatação do vidro 0,27 vezes 10 a menos 4 vezes variação da temperatura. Então, uma variação de 200. Ele dá a variação já. A variação de 200. Sempre se aconselha, então, que se faça, né, aqui isso nas potências de 10. A variação no volume do recipiente, aqui eu tenho 3 vezes 10 ao quadrado, vezes 0,27 vezes 10 a menos 4, vezes 2, vezes 10 no quadrado. Então, a variação do volume do recipiente vai ser igual. Aí, fazemos agora, então, a multiplicação dos significativos. Então, 3 vezes 0,27 vezes 2. Então, eu tenho aqui 1,62, né? Vezes, agora, ó, 2 menos 4 dá menos 2 mais 2, 0. Então, dá 1,62 centímetros cúbicos. Então, essa é a variação, né, do recipiente. Na letra B, pede a variação real do líquido. Então, mesma coisa, variação do volume do líquido, ele vai depender do volume inicial. Ora, se ele está completamente cheio, o volume inicial do líquido é o mesmo, 300, ou seja, 3 vezes 10 elevado ao quadrado, vezes coeficiente de dilatação do líquido, 2,77 vezes 10 a menos 4, vezes variação da temperatura. Ora, a variação da temperatura foi igual para todo mundo. Então, variação da temperatura 200, ou seja, 2 vezes 10 ao quadrado. Portanto, a variação do volume do líquido, fazemos novamente, né, a multiplicação dos significativos. Então, eu tenho 3 vezes
2,77 vezes 2. Então, eu tenho aqui a variação do volume do líquido de 16,62. Então, variação do volume do líquido, 16,62 centímetros cúbicos. Né? Ora, na letra C, ele pede, então, né, a dilatação aparente. A dilatação aparente, né, o ΔV, variação do volume aparente, que vai ser igual, então, a variação do volume do líquido menos a variação do volume do recipiente. Portanto, a variação do volume aparente, que vai ser 16,62 menos 1,62. Portanto, variação do volume aparente, que vai ser igual a 15 centímetros cúbicos. Tá? Então, 15 centímetros cúbicos, que vai ser a dita cuja da variação aparente. Na letra D, solicita-se o coeficiente de dilatação aparente. Então, ora, utilizamos a mesma equação. Variação do volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação, vezes a variação da temperatura. Né? Então, veja bem, quanto é a variação aparente? Variação aparente, ΔV aparente, 15. Quanto é o volume inicial? Volume inicial, 300. Vezes coeficiente de dilatação aparente. Variação da temperatura. Variação da temperatura, que é 200. Portanto, o coeficiente de dilatação, né, que vai ser dado por 15 dividido por... Aqui nós vamos ter, então, né, 300 vezes 200, que vai dar 60.000. Então, 15 dividido por 60.000. Tá? Ora, o que acontece aqui? Ó? Aqui, novamente, a gente lança a mão das potências de 10. Tá? Então, aqui, ó, coeficiente vai ser 15 dividido por 6 vezes 1, 2, 3, 4. 10 elevado a 4. Então, coeficiente vai ser igual a 15 dividido por 6, que vai dar 2,5. Aqui eu tenho 10 na quarta. 10 na quarta, se ele passa para cima multiplicando, ele vai mudar o sinal. Então, isso aqui vai ser 10 elevado a menos 4. Ora, percebemos aqui, finalmente, que o coeficiente de dilatação, né, eu tenho aqui volume, então esse coeficiente de dilatação, ele é dado em graus Celsius elevado a menos 1. Tá lá? Então, sobre dilatação era isso.